O irmão disse: quando pecamos, pecamos na luz. Se Deus Pai nos olha e enxerga Cristo, então ele enxerga o nosso ato do pecado? Ele não enxerga o nosso ato do pecado? Se enxerga, teríamos, por meio da palavra, como entender qual seria a reação de Deus no momento em que nos enxerga pecando? Bom, Deus nunca fica contente de ver um filho seu pecando, né? É a mesma pergunta eu falar assim, qual pai aqui que gosta de ver o filho fazendo coisa errada? Nenhum. Não tem pai que goste de ver o filho fazendo coisa errada. A não ser alguns malucos hoje em dia, né? Mas mesmo assim, não é, Deus não é assim. Acontece que existe alguma coisa que Deus não pode ver? Se eu descer no mais profundo do abismo, ele está lá. Se eu subir no mais alto, lá ele está. Que é aquele salmo 131, se eu não me engano, não lembro que salmo que é esse. Mas eu não tenho jeito de me esconder de Deus. Nós pensamos que quando nós pecamos escondidinho, ninguém está vendo. Mas todas as nossas obras são escritas. Agora, existe uma diferença entre eu esquecer de um pecado e eu não querer lembrar dele. Cristo não se lembra dos nossos pecados. Não é que ele esqueceu dos nossos pecados. Porque o ato de esquecer o nosso pecado seria passar por cima dele e não dar importância para ele. Deus não faz isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque esses pecados já foram pagos na cruz. Ele já fez o juízo cair sobre o seu filho por causa desse pecado. Desse pecadinho que você está fazendo hoje, dos que você pode vir a fazer amanhã. Porém, o que você perde com isso? Ao pecar, a vida, a salvação? De jeito nenhum. Mas você perde a comunhão com Deus. Se você insiste em caminhar no pecado, em fazer o que é errado, sabendo que não é assim, porque nós temos o Espírito Santo, nós sabemos como nós pecamos. Pecamos na luz, pecamos porque escolhemos pecar. Porém, cada vez que a gente faz isso, se a gente rejeita a boa consciência para com Deus, nós vamos cada vez mais sendo cauterizados, a ponto de Deus ter que agir de outro modo. Então, é mais ou menos, eu uso sempre o exemplo da família porque é válido, né? É mais ou menos assim, meu filho está fazendo alguma coisa errada ali. Eu falo, filho, você sabe que eu não gosto que faça isso, pare de fazer. Vira ali um pouco, ele está fazendo de novo. Repito com muita paciência, que eu não tinha com meus filhos, mas tento ter a paciência. Então, chega um momento em que eu vejo que ele não vai parar de fazer isso. Aí eu vou lá e disciplino ele. E eu posso disciplinar de várias formas. Geralmente a gente começa com a disciplina mais simples para as coisas mais simples e as disciplinas mais severas para as coisas mais severas. Mas nós temos que disciplinar. Porque se nós não disciplinarmos, que filho que o pai não disciplina? Porque se nós não tivermos disciplina, nós somos bastardos. Nós não temos um pai, mas nós temos um pai. Então ele nos disciplina assim. Muitos reclamam, ai, Deus é muito severo e tal. Não, você que é muito pecador. Você que é muito desobediente. Não é Deus que é severo. Ao contrário, ele é um Deus de amor a ponto de dar seu filho por você. E você continua fazendo a coisa errada, pecando depois de saber que já está morto para essas coisas. Então, vai um, vai outro, até o ponto, porque é um progresso, né? Vai progredindo, cada vez você vai se distanciando mais de Deus, a ponto de que alguma coisa Deus vai fazer para chamar a sua atenção. Entendeu? E pode ser uma coisa muito séria, se você está fazendo alguma coisa muito séria de errado, vai ser muito séria a sua disciplina. Eu me recordo nós tínhamos um irmão entre nós, foi inclusive meu padrinho de casamento, e ele era uma pessoa assim, muito assim, ele era excelente para traduzir, ele conseguia traduzir os irmãos que vinham aqui. O irmão falava assim, uma sentença de 1 minuto, ele conseguia repetir igualzinho a sentença. E ele sabia muita doutrina, ele era um irmão mesmo, ele era um irmão verdadeiro. Tá? Só que com o passar do tempo, ele continuava solteiro, ele via tentando arrumar uma esposa, nunca conseguiu e tal. E ele começou a desanimar um pouco, a se distanciar, comprou uma moto, aí ele começou a namorar uma menina, ele pregava o evangelho para ela, para ver se ela salvava, ele conseguia ficar com ela e tal. E para encurtar a história, ele acabou comprando aquele Strike. Strike é aquela asa delta com motor,
que você vai sentar na cadeirinha. E ele não só comprou isso daí, como ele começou a fazer manobras com isso, que não era para fazer. Ele fazia looping, stall, dava queda livre, subia. Ele falava, não, mas é resistente, funciona tal. Já tinha até comprado um paraquedas, porque todo mundo está falando, para com isso, rapaz, você vai acabar se ferrando, você vai acabar morrendo. Não, eu sei, mas eu estou tomando cuidado, mas o negócio é resistente e tal, mas comprou um paraquedas e tal. Teve uma reunião numa quarta-feira aqui, meu sogro estava aqui, e ele falou a respeito disso. Ele estava, sem saber do que estava acontecendo, ele falou, às vezes a gente age assim, a gente está andando na rua, né, e tem um sinal vermelho. Eu dou uma olhadinha, passo, não aconteceu nada. Aí fala, próxima vez eu vou assim, dou uma olhadinha de novo, passo, não aconteceu nada. Então não está acontecendo nada. Aí começo a passar, até o momento que acontece alguma coisa. Vem um caminhão e leva tudo. De que adiantou todas as vezes que você cruzou e nada aconteceu, se na última aconteceu pior? E falou isso na reunião. Isso foi numa quarta-feira. No final de semana nós fomos viajar, era em 1994, naquele dia, no sábado, estava tendo o jogo Brasil e Holanda, lembro até hoje isso. Estava lá na casa do Batista, ele morava em outra cidade, bem longe daqui, Avaré, e tocou o telefone, eu fui atender, era um irmão falando, olha, o nosso irmão teve um acidente e morreu. E daquele dia em diante eu entendi o que é o pecado para a morte. Ele tinha sido avisado por anos seguidos, cuidado com isso, para de ir atrás dessas coisas, larga dessas coisas, tal, e ele continuava fazendo. Ele falava, vou parar, e continuava testando até onde dava. Quantos faróis vermelhos eu posso cruzar? Só que o último ele não cruzou. Aconteceu. Então, às vezes nós pensamos, peraí, Deus vai fazer isso? Vai me matar? Sim, porque se você está sendo um mau testemunho na terra, a ponto de que ele fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes e você continua a mesma coisa, ele vai falar, é melhor vir aqui para o céu para ficar comigo do que lá na terra dando mau testemunho. Se você é um verdadeiro filho de Deus. Então, eu acho que nós devemos prestar muita atenção no Deus que nós temos. É um Deus de amor, que não se ira de imediato. Eu falhei muito com meus filhos. Virava e mexia, eu pegava o chinelo e dava chinelada e batia. Hoje acho que eu ia para a cadeia se eu fosse criar meus filhos hoje. De tanto que eu batia neles. Me arrependo de ter, às vezes, ficar irritado com eles e brigar e gritar e tal, mal. Porém, depois de um tempo, um dia desses aí, eu abri no WhatsApp, no Facebook e eu vi uma postagem de um filho meu. E ele estava em inglês, mas eu traduzi no português. Ele falou assim, quando eu era criança, apanhei muito de meus pais. E com isso, criei um trauma de infância chamado respeito aos outros. Eu falei, será que eu bati muito? Será que valeu? Então, às vezes a gente pensa que está excedendo, mas não é. É necessário, às vezes é necessário. E, lógico, eu erro, nossos pais erram em disciplinar, às vezes, o filho. Às vezes você excede, mas Deus não erra. Ele disciplina na medida certa. E nós nunca vamos dizer que Deus foi exagerado em disciplinar uma pessoa a esse ponto. Ele pode fazer sim, porque só Ele sabe o que está no nosso coração. E nós só vemos o superficial. Também dou exemplo dos meus filhos. Meus filhos falam hoje para mim, pai, você não sabia o que nós fazíamos. Se o senhor ficava bravo de subir no telhado, a gente fazia coisa muito pior do que isso. E aí eles começam a contar o que eles faziam, né? Muito do que eles contam, eu sabia que eles faziam, mas aquele negócio que você faz como um pai fica alongando. Vamos esperar um pouco mais, ver se eles crescem, saem dessa fase. Mas Deus é perfeito. Deus não é imperfeito. Deus não é o homem para que erre. Deus é perfeito. E certamente nós vamos um dia olhar para trás e falar, eu tenho um trauma aqui nos céus. Eu estou aqui porque ele me disciplinou. Entendeu?